Então agora, onde essa iniquidade começou? A iniquidade, ela não começou no Éden. A iniquidade, ela começou no céu. Em Ezequiel 28, de 15 a 18, diz assim: perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então esse texto é o texto de Ezequiel, onde o profeta Ezequiel fala, nos conta, nos deixa registrado como foi a queda de Lúcifer. E nesse capítulo 15, fala, essa palavra iniquidade, ela aparece no singular. Então ele foi criado para ser perfeito, mas em algum momento achou-se iniquidade nele. Então vamos dar sequência. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Agora no 18, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então, o Senhor, Ele deu tempo para que ele se arrependesse. Isso no texto deixa claro, não fala exatamente com essas palavras, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é revelada, existe um rema da palavra. E o texto, como eu disse no primeiro capítulo, no versículo 15, a palavra iniquidade, ela aparece no singular. E no versículo 18, ela aparece no plural. Ou seja, o Senhor sempre espera que nós nos arrependamos dos nossos pecados, confessamos, nos quebrantamos. Amém? Amém. E isso tem sido desde lá do céu. Ele cometeu uma iniquidade, o Senhor esperou, deu tempo, mas o coração endureceu, porque era um coração orgulhoso. E aí então, quando o Senhor percebeu que a iniquidade foi multiplicada, houve a queda, a expulsão de Lúcifer do céu. Então, vocês conhecem muito bem a história. Ele se travestiu de serpente e apareceu lá no Éden, quando o homem já tinha sido criado, depois a mulher apareceu lá no Éden para enganar Eva. E Eva caiu. Então, ela convenceu, persuadiu o seu esposo a também pecar. Isso é uma chave, mulheres. Tomem cuidado, porque a mulher, ela tem um poder de persuasão muito grande, Nós tem outros textos da Bíblia que falam a respeito disso, que por conta de uma situação, o marido fez aquilo que a esposa sugeriu e depois trouxe muitas consequências, Então, cuidado, mulheres, por conta disso. E aí, então, o primeiro casal, eles pecaram. Então, houve a queda do homem. E tiveram, depois que caíram em pecado, geraram 2 filhos, Caim e Abel. Então, aconteceu o primeiro homicídio da história, certo? O primeiro derramamento de sangue, que aí a gente linka com aquele texto que eu trouxe no começo. Então,
multiplicação da iniquidade sobre a terra. Certo? E como que essa iniquidade é transmitida? Ela é transmitida no ato da concepção, através de um cordão espiritual que opera como um cordão umbilical. Então, ou seja, foi concebido, já recebe a iniquidade dos pais e dos antepassados. Isso é muito claro para a gente que trabalha com cura e libertação, porque você vê às vezes crianças com muitos problemas e são crianças que não têm ainda o entendimento. Tanto é que quando um pai ou uma mãe me procura para resolver alguma situação com um filho, qual que é a orientação? Primeiro, você e o seu esposo vão passar por libertação. Certo? Porque quando os pais são libertos, automaticamente os filhos são libertos. Amém. Certo? Nós ouvimos essas situações muito complicadas. Às vezes crianças que nem falam, dormem e o demônio fala na boca da criança. Então, são muitas situações bem delicadas que é muito claro que aquele problema não é daquela criança. A criança nem tem entendimento. Que é alguma coisa dos pais que a criança ela veio para a vida dela, como uma herança espiritual, ok? Agora, na medida que essa criança ela for crescendo, ela vai adquirindo o entendimento e aí ela começa a cometer os seus próprios pecados. E aí essa iniquidade, ela é ativada. Porque é muito interessante, daqui a pouquinho eu vou falar, no próximo tópico que eu vou entrar, eu vou falar da figura que o Senhor nos compara a uma árvore, e aí vocês vão entender melhor como que funciona essa dinâmica espiritual quando nós falamos de herança. Então, agora eu vou começar a falar a respeito da iniquidade do orgulho. Eu costumo chamar de iniquidade mãe, porque foi a iniquidade do orgulho que deu início a todos os outros pecados. Porque o primeiro pecado, o pecado que Lúcifer cometeu, foi o pecado do orgulho. Ou seja, o coração dele se corrompeu. Ele quis ser igual a Deus, né? Então o coração ficou altivo, ele desejou, ser mais, ou então está no nível do mesmo patamar que o Senhor. Ou seja, a criatura queria ser como o Criador. Então, todos nós precisamos tomar muito cuidado com essa iniquidade, com a iniquidade do orgulho. Porque através dessa iniquidade, todas os outros pecados, as outras transgressões, começam a ser manifestadas na vida do ser humano. Então, para isso, eu quero falar de um texto que eu acho muito interessante. Eu acho um texto assim, tremendo da palavra de Deus, que é a história do rei Nabucodonosor. Porque aqui exemplifica muito bem o que eu quero transmitir para vocês. A gente está falando a respeito de contaminação de sangue e de DNA. E é uma das coisas que o inimigo mais quer, é contaminar o sangue e o DNA. Por quê? Porque quando ele contamina o nosso sangue, o nosso DNA, e quando a gente fala de DNA, a gente fala de genética, ele consegue manipular de alguma forma, certo? Então, esse texto, ele traz muito isso que eu quero transmitir para vocês. Então, vamos ler Daniel 4, de 10 a 16, que diz assim: essas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e ali diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas,
muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. E ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal até que se passem 7 anos. Bom, então, esse foi o sonho de Nabucodonosor. Aqui vocês podem observar que ele sonhou com uma grande árvore. E aí ele descreve, né, a respeito da árvore, e aí ele traz esse contexto do sonho que Deus deu para ele. Então, não só nesse texto, mas também nós temos outros textos, inclusive textos do Novo Testamento, que falam muito a respeito de árvore, que nos compara, né? Ou seja, nós somos comparados a uma árvore. Onde, trazendo isso para o mundo espiritual, trazendo isso para esse contexto, nós vamos identificar que as raízes, elas são as iniquidades. As raízes são as iniquidades que nós recebemos dos nossos pais e dos nossos antepassados. Correto? O tronco são as transgressões. Os galhos, eles são, e as folhas, são as perseguições espirituais. Como assim? Por exemplo, se você recebe uma iniquidade dos seus pais e dos seus antepassados de prostituição, de promiscuidade sexual, certo? Então ali, às vezes, até quando aquela pessoa ainda é uma criança, ali, você observa alguns comportamentos que não é normal, entendeu? A criança, por exemplo, uma menininha levantar o vestidinho, querer tirar a calcinha perto de você vai observar que aquilo não é normal, que existe algo ali espiritual. E aí, aquela criança vai crescendo, entendeu? Às vezes na escola ela já começa a querer beijar os meninos, e assim vai tomando uma proporção muito grande. Ali existe uma perseguição sobre essa criança, depois ela vai se tornar uma adolescente nessa área. Aí você vai fazer um mapeamento, né, dos envolvimentos dos seus pais, seus antepassados, você encontra raízes ali de prostituição, ou de repente uma bisavó teve uma casa de prostíbulo, e aí você começa a entender. Então isso é o que eu chamo de perseguição. É quando a pessoa é tentada a ter um ato pecaminoso. Então, nesse contexto da árvore, esses galhos, essas folhas representam as perseguições. E os frutos são os pecados. Certo? É justamente por isso que a Bíblia traz esse contexto do fruto do pecado. É por conta disso. Certo? Amém. Então agora, vamos ler o texto que Daniel, o profeta Daniel, que estava exilado na Babilônia, vamos ler o texto que ele traz a interpretação do sonho. Daniel 4, de 24 a 26, diz assim: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu
contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o topo da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Então ali, o profeta Daniel, ele trouxe a interpretação do sonho que Nabucodonosor teve. Amém? Que na verdade ali, o Senhor era que dominava, ou seja, todas as coisas têm que se sujeitar a Deus. Nós temos que nos sujeitar a Deus. E independente do status, da posição social, governamental, enfim, todo ser humano tem que se sujeitar ao Senhor. E esse homem, ele tinha um coração altivo. Esse homem, ele era orgulhoso. Então o Senhor trouxe um sonho para mostrar para ele que tinha algo muito errado. E que se ele não se consertasse, o Senhor ia trazer o quê? Juízo. Amém? Amém. Então vamos agora ler o conselho de Daniel para o rei Nabucodonosor. Então primeiro ele trouxe a interpretação, né? Ou seja, que ele seria expulso mesmo ali do reino dos homens. Enfim, Daniel ele foi bem objetivo com ele. Mas em Daniel 4:27, ele dá um conselho. Ele dá um conselho para Nabucodonosor. Por quê? Porque a palavra, ela nos confronta. E o Senhor, ele usa nessa terra profetas para trazer confronto. No Antigo Testamento, no Novo Testamento e até hoje. Quando essa palavra está sendo liberada, hoje, aqui agora, através da minha vida, eu não conheço a história de ninguém de vocês. Amém? Amém. Então, eu conheço alguma coisa da pastora Cássia porque a gente já conversou. Mas fora ela, não conheço. Então, o que acontece? A palavra, o Senhor está me usando hoje para trazer confronto. Porque você está recebendo essa palavra, você vai fazer um link entre essa palavra e a sua história de vida, aquilo que você está colhendo, aquilo que você plantou, e você, com certeza, o Espírito Santo está trabalhando. Então, porque a palavra de Deus fala que o Senhor é o mesmo ontem e hoje será eternamente. E naquela época, o Senhor usou o profeta Daniel para confrontar, mas olha o conselho que ele dá para o rei Nabucodonosor. Daniel 4:27. Portanto, ó rei, então ele deu a interpretação do sonho, e aí ele fala: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez, pode ser, então, que continues a viver em paz. Esse foi o conselho que Daniel deu ao rei Nabucodonosor. Ele falou: rei, o meu conselho, em outras palavras, é que o Senhor se arrependa. Confesse a sua maldade, se arrependa dos seus pecados, da sua maldade. Porque talvez o Senhor faça com que você viva em paz. Mais uma vez, o Senhor, como eu disse ali que aconteceu quando Lúcifer foi expulso do céu, mais uma vez o Senhor está dando o quê? Uma oportunidade de confissão e de arrependimento. Fez assim com Lúcifer, fez
também com Adão e Eva, porque quando o Senhor, o próprio Deus, chegou ali no jardim, quando eles já tinham pecado, o que o Senhor fala? O Senhor não os acusa de forma alguma. O Senhor pergunta para eles o que aconteceu. E então, qual foi a resposta de Adão? A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. E aí ele chega para Eva e pergunta para ela. E o que ela falou? A serpente me enganou. Então, você pode observar em vários trechos e textos e contextos da palavra de Deus que o Senhor, Ele dá oportunidade. Ele está fazendo isso conosco hoje. Hoje. Então, não desperdiça essa oportunidade, porque o Senhor está muito próximo. Os sinais estão todos aí. E a qualquer momento, o Senhor pode vir arrebatar a sua noiva. E o Ministério de Cura e Libertação, ele vem para isso. Ele vem para purificar a noiva. Ele vem para limpar a noiva. Ele vem justamente para tirar as rugas, as máculas, as manchas. Porque o Senhor não vem buscar uma noiva de qualquer jeito. Ele vem buscar uma noiva adornada, sem máculas, sem rugas. Amém? Então não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. E aí então, depois vem o cumprimento da sentença, que está em Daniel 4, 29 a 33, que diz assim: 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, ele não confessou, ele não se arrependeu, ele ignorou o conselho do profeta Daniel, do homem sábio que era o profeta Daniel. Então, o Senhor esperou 12 meses. A Bíblia fala 12 meses depois, um ano. O Senhor deu um ano para ele se arrepender depois do conselho do profeta Daniel. E ele não fez. E aí chegou o dia que ele abriu a boca para se exaltar. E o Senhor não deixou ele terminar a sua fala. E cumpriu a sentença. Então vamos continuar. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos crescessem como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Então, quando o Senhor viu que não tinha arrependimento, o Senhor tinha dado tempo, tinha usado o profeta, tinha dado tempo para ele se arrepender, e não fez. Então, o Senhor não pensou 2 vezes e veio o juízo. A sentença se cumpriu. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Na verdade, nós estamos numa realidade muito próxima dessa. Atualmente, nós estamos vendo, o amor de muitos esfriar, muitos se apostatar da fé, como a palavra de Deus fala, que seriam esses alguns dos sinais
para a volta de Cristo. Então nós enquanto igreja, nós precisamos ficar muito alertas, porque infelizmente tem muitos que têm dentro da igreja é um, quando sai da igreja é outro. Amém? Quando sai da igreja é o próprio cão. Eu vou falar uma coisa, queridos. Mais uma vez, o Senhor, Ele não se deixa escarnecer. Ele não se deixa escarnecer. Então, vamos ficar em alertas. E você não está recebendo essa palavra para você guardar no seu cofrinho, no seu tesouro dentro de você. Você está recebendo essa palavra para exalar. Você está recebendo essa palavra para você e para poder instruir a outros, para você poder alertar a outros. Amém? Amém. Porque tudo aquilo que o Senhor traz, tudo aquilo que o Senhor nos traz como ensinamento, Ele não quer que fique só em nós. Amém? Nós precisamos ser instrumentos do Senhor para essa geração. Principalmente na terra que vocês vivem aqui. A Europa é um lugar muito comprometido, com muitas, é misturado de tudo, né? Tem muita idolatria, tem muito satanismo, tem muito de tudo. Então, assim, o clima é muito pesado, existe uma atmosfera muito pesada aqui sobre esse lugar. Não só sobre Portugal, mas sobre todas as nações desse continente, né? Então, vocês precisam, aonde vocês forem, vocês precisam ser luz. Vocês precisam falar da palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, mais uma vez, né, eu falo da misericórdia do Senhor. Já falei a respeito da misericórdia que o Senhor teve com Lúcifer, com Adão e Eva. Teve também com Saul. Na verdade, o Senhor deu tempo para Saul se arrepender. Ele continuou fazendo coisas piores. Com Nabucodonosor. E eu quero te trazer uma curiosidade, né? Engraçado que aqui tem duas curiosidades nesse texto. Eu falei que tem um contexto, né, que traz a mudança de genética dele, porque ele se transformou num animal quadrúpede. Ou seja, o pecado foi algo tão grave que contaminou o sangue, contaminou a genética dele a ponto dele ter se transformado num animal quadrúpede, né? Então, para você ver que isso é real, o pecado realmente contamina as pessoas. E isso tem uma ilha no continente africano, que uma ilha, acho que de Zimbábue, que existe a cada, eu acho que são 25% das crianças, elas nascem com uma deformidade genética, que os pés delas parecem pés de avestruz. Na verdade, os pés têm só 2 dedos e esses dedos parecem se encontrar. É uma ilha, né, que eles têm, inclusive, foi apelidado, né, como pés de avestruz, porque ali, isso na verdade está na internet. E a hora que eu for, depois do intervalo, enquanto eu estava aqui, eu lembrei que eu deveria ter passado essa imagem para Camila, mas eu esqueci. Isso está na internet. Eu acho que chama ectofilia. Eu acho que essa enfermidade chama ectofilia. Eu vou, na hora que eu der o intervalo, eu vou passar para Camila, e depois, quando nós voltarmos, vocês vão ver. Isso é na internet. Isso é hoje. Tá? Então, para vocês verem que isso é real, né? Então, é isso. E mais uma curiosidade. Então, essa questão da mudança de genética é fato. E, olha só, a Babilônia, né, era um objeto de orgulho do rei Nabucodonosor, certo? Então, o que aconteceu? A Babilônia física, né, tem a Babilônia espiritual, mas a Babilônia física, ela deixou de existir no mapa.
Atualmente é uma região de ruínas a leste do rio Eufrates, a 90 quilômetros ao sul de Bagdá, no Iraque. Então essa é a consequência do orgulho, queda e destruição. E eu quero alertar que todos nós líderes, líderes, pastores, líderes de louvor, adoradores, todos nós precisamos ficar muito alertas, porque Satanás, ele não quer derrubar aquele que está no anonimato. Ele não quer fazer isso, porque aquele que está no anonimato está esquecidinho ali. Ele quer derrubar aquele que está em ascensão e aquele líder proeminente. Porque quando ele derruba um líder proeminente, um líder que tem muitos seguidores, sabe o que vai acontecer? A mesma realidade que aconteceu no céu. Quantas histórias, quantas pessoas que a gente encontra que estão afastadas do Evangelho, se afastaram do Senhor, porque foram na onda. Aquele líder, ele seguia determinado homem, determinado líder, aquele líder cai. Então, ele se afasta, se desvia por conta do homem. Isso é um absurdo, queridos. Na verdade, homens são falhos, nós somos falhos. Perfeito é o Senhor. Amém? Amém. Então, cuidado com isso. Não foca o seu olhar no homem. Foca o seu olhar no Senhor. Porque Ele é perfeito. E a Bíblia é muito clara que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. É muito clara. Amém? Ou seja, nós precisamos todos os dias, precisamos ter comunhão, precisamos buscar mais e mais e mais e mais, nos encher do Espírito Santo. Porque quando nós enchemos do Espírito, nós matamos todos os dias a nossa carne. Então cuidado, porque a estratégia dele é a mesma. A estratégia dele é a mesma.